Nós vamos fazer a leitura bíblica, livro de Romanos, capítulo 14, versículos 7 e 8. Romanos, capítulo 14, versículos 7 e 8. Diz assim: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Pai amado, nos ajuda pela Tua graça. Que o Espírito do Senhor nos capacite para pregar a Tua palavra, também para ouvir a Tua palavra. Que seja para edificação da Tua igreja, para a conversão dos que ainda não são salvos. E especialmente que seja para honra, glória e louvor do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez quero falar sobre esse texto, relembrando a mensagem pregada há 2 semanas atrás, com o título Somos Filhos Amados de Deus. Não sei quantos dos irmãos puderam participar daquele culto online e quantos tiveram a oportunidade ou o interesse, ou as duas coisas, em ouvir depois a mensagem, se não puderam participar do culto. E falamos sobre 2 coisas de enorme importância em nossa vida. Vocês devem se lembrar disso. Eu entendo que são as 2 coisas mais importantes da minha vida e também da sua. A primeira é o fato de que Deus nos ama muito. Para mim isso é a coisa mais importante da vida. Esse fato, essa realidade. E aí falei sobre a importância de termos consciência disso. De termos convicção, estarmos seguros, né, de que realmente Deus nos ama e nos ama muito. Aliás, no livro de Oséias, capítulo 14, versículo 4, isso é dito literalmente. Ali Deus fala com a nação de Israel e diz assim: eu os amarei de todo o coração. Coisa linda, irmãos. Você já imaginou isso, Ezequiel? Deus ama você, irmão, de todo o seu coração, de todo o coração dele. Você, cada um dos irmãos aqui já pensaram nisso? Vocês que já se converteram a Jesus, são filhos de Deus e desfrutam desse amor paterno de Deus. Estou falando agora não só do amor do Criador pela humanidade, mas estou falando especialmente do amor paterno do Pai para com seus filhos, que foram adotados pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus. Você é um filho de Deus já, amém? Já nasceu de novo mesmo, irmão? Já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Então você é um filho amado de Deus. Efésios 5:1, muito amado. Sabe, isso é algo, irmão, que impacta meu coração. Aliás, tem impactado nesses dias. Tem impactado nesses dias. Eu tenho pensado nisso. Especialmente essa semana eu falei: meu Pai do céu, o Senhor me ama de todo o teu coração. Todo o tempo. Todo o tempo. Isso não é de agora. Isso é lá da eternidade. Isso é antes de eu ter nascido. Isso é antes do mundo ter sido formado. Isso é precioso demais, é grande demais para minha mente entender. Mensurar isso, irmãos. Tremendo isso. Nesse exato momento, como eternamente, Deus nos ama de todo o coração. Glória a Deus mesmo, irmãos. Glória a Deus. Então isso, para mim, é a coisa mais importante da minha vida.
Espero que seja da sua também. Só que tem que ser baixinho esse som. A segunda coisa importante, de enorme importância, é a nossa reação a esse fato de que Deus nos ama de todo o coração. Como reagimos a isso? E a nossa reação deve ser, não pode ser outra, amar a Deus com todo o nosso ser. Como Jesus ordenou. Ame ao Senhor com todo o coração. Né? Ame ao Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o Evangelho ainda acrescenta com todas as tuas forças, com toda a tua energia. Amém, irmãos? Esse é um objetivo. Não é isso, Jeff? Esse é o grande objetivo da nossa vida. Deus nos criou para isso, para nos amar e para que nós o amemos. Que mensagem! Eu não canso de repetir isso. Não canso. E o texto de Romanos fala aqui, esse texto que eu li fala sobre isso, exatamente sobre isso. Esse texto diz aqui que nós pertencemos ao Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a este Senhor que nos ama de todo o coração. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor, é o nosso dono por criação. Ele nos criou. Você passou a existir porque Ele quis. Não foi só porque sua mãe e seu pai planejaram. Foi porque Ele quis. Cada um de nós. Ele nos criou. E por criação, Ele é o nosso dono, é o nosso Senhor. Nós pertencemos a Ele. Mas não só por criação. Porque lá na eternidade Ele nos elegeu. Antes da criação do mundo, diz a palavra dEle, pelo seu amor. E enviou Jesus a este mundo que morreu naquela cruz por nós, derramou o seu sangue. E ali pagou o preço pela nossa redenção. E agora então nós pertencemos ao Senhor, não só por causa da criação, porque Ele nos criou o direito de criação, mas pelo direito de redenção. A Bíblia fala, 1 Coríntios 6,20, que nós fomos comprados por alto preço. Ele nos comprou. 1 Pedro 1,19 diz que pelo precioso sangue de Cristo. Dizem os estudiosos que naquela época era comum o mercado de escravos, né? Então os escravos ficavam ali expostos com mercadorias, e ali as pessoas iam e queriam comprar um escravo, então olhava, eu quero esse aqui, quanto é? E aí comprava o escravo. Se houvesse alguma alma bondosa e gentil ali, e olhasse para um daqueles escravos, não, eu quero esse homem livre, ele teria que pagar um preço por aquele escravo, aí depois que podia dizer, agora você está livre. Que notícia seria essa, hein? E foi isso que o Senhor fez conosco. Pagou um alto preço. Nós éramos escravos do pecado. Estávamos debaixo do jugo do pecado. Em trevas espirituais. Perdidos para sempre. A Bíblia fala debaixo de condenação da ira de Deus. E aí um rei, o Rei dos Reis, morreu naquela cruz em nosso lugar. Para nos comprar. Nos resgatar da escravidão e dizer, você está livre. Tremendo isso. Que amor é esse? Que amor é esse? Então nós pertencemos ao Senhor, porque Ele nos criou, porque Ele nos redimiu. Então, sendo assim, Ele tem o direito de fazer toda a sua vontade em minha vida e na sua, irmão. Amém? E não é algo que a gente fala, puxa, estou com medo. Não, não. Porque ele não é um Senhor malvado. Ele não é um Senhor que planeja o nosso mal. Nada disso. Ele é um Senhor amoroso, bondoso, que quer o nosso bem. E a Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E eu posso dizer ainda, pela leitura da palavra de Deus, que ela é santa e justa. Então, irmãos, Ele tem o direito de fazer a vontade dEle em minha vida, em todos os aspectos. E eu tenho o dever
e me submeter a essa vontade. E dizer: Senhor, faz tua vontade em mim. Mas falar isso de coração. Sabe, não é algo tão simples assim. Vou falar algo mais sobre isso. O Salmo 145, falando sobre a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Salmo 145 tem pelo menos 2 versículos que falam de forma muito clara que o Senhor é justo e bondoso em tudo que faz. Em tudo que Deus faz em sua vida, para a sua vida, Ele é justo e bondoso. Tudo, tudo. O Senhor é justo e bondoso, irmãos, quando Ele permite até mesmo o sofrimento em nossa vida. E Ele o faz porque nos ama, e nos ama muito. O Senhor é justo e bondoso quando recolhe alguém desta vida. Ele é justo e bondoso. Ele o faz com amor. É a sua vontade. Jó recebeu a notícia da morte de seus filhos, vocês lembram disso? Recebeu a notícia que os seus filhos tinham morrido. Diz a Bíblia ali, no livro de Jó, que ele adorou o Senhor, se prostrou, adorou e disse: o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. É claro que ele ficou triste, irmão. Não é que você não vai ficar triste. Não é que você não deve ficar triste. Não é que é pecado ficar... Não, você vai ficar triste. A tristeza faz parte da sua vida. Mas é importante nós sabermos essas coisas, para saber como lidar com essa tristeza, para que ela não seja destrutiva em nossa vida. Mas junto com a tristeza, que haja o consolo do Senhor. Que haja o consolo do Senhor. Pertencemos ao Senhor. Que a sua vontade seja feita em nossa vida. Tudo é do Senhor. Tudo que temos, todos os nossos bens, até a oferta que nós damos, né? Para a construção, né? E a reforma da casa e outras missões, tudo mais. Na verdade, a nossa vida toda é dele. O nosso corpo, nossa alma e espírito, tudo é dele, irmãos. Precisamos aprender, saber disso, bem aqui dentro, e sermos gratos, porque tudo é dele. E também precisamos aprender, então, muitas vezes, a lidar com as perdas, seja ela qual for, porque tudo é dele. Pertencemos ao Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, diz o versículo 8, Romanos 14, pertencemos ao Senhor. Como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom saber que eu sou do Senhor. Amém, irmão? Como é bom saber que você é do Senhor para sempre. Para sempre. Sabe de uma coisa? Ninguém e nada vai poder tirar você do Senhor. Oh, como isso é lindo! É para sempre. Esse pertencimento é eterno. Pela graça de Deus, por esse amor imutável de Deus em Cristo Jesus. Sendo assim, vivamos para o Senhor. O texto fala: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Nesta vida, pessoas têm alvos, né? Pessoas geralmente têm alvos, objetivos para a vida, é importante. E pessoas têm, muitas vezes, uma paixão na vida. Alguns têm uma paixão que é o futebol. Você já viram esses torcedores apaixonados mesmo, né? O camarada lá tem um time dele, vai jogar. Nossa, ele sai do serviço, depende do horário. Ele não vê a hora de chegar em casa, né? Ele senta lá, às vezes nem janta, né? Aí liga a televisão, esse horário, olha aqui, ninguém me atrapalha agora. Isso é a coisa mais importante nesse momento para mim, é isso aqui. Aí ele fica assistindo o jogo ali. É uma paixão, né? Aqueles torcedores que viajam quilômetros, né? Com calor, com frio,
para torcer pelo seu time. Pessoas têm paixão nesta vida. Outros são apaixonados por alguma aquisição, né? De alguma forma querem adquirir algo. E aí tem aquela paixão e lutam por aquilo. Nada errado em lutar para adquirir algo, não estou criticando, né? Mas alguns são demasiadamente apaixonados, extrapolam, né? E então lutam por aquela aquisição. Outros por uma profissão, né? Tem uma paixão, né? Aquela profissão, então fazem tudo por aquilo. Nada errado em você estudar, ter um objetivo profissional, mas alguns têm uma paixão até doentia. São capazes de fazer mal para pessoas, passarem por cima de pessoas, pisarem pessoas para adquirir aquela posição. Outros têm uma paixão, que é o status na sociedade, a posição na sociedade, a fama. Outros adquirir dinheiros, bens, outros ainda prazeres da vida, são apaixonados, não veem. Eles acordam pensando, opa, esta noite vou desfrutar do prazer com isso ou com aquilo. Outros têm uma causa social, às vezes até uma boa causa, mas são apaixonados a ponto de dar a vida, se for preciso, por aquela causa. Pessoas têm, muitas vezes, paixão. E outros, infelizmente, por vícios, né? São apaixonados por vícios. São apegados a um vício. E essas coisas acabam se tornando, às vezes, centro da vida dessas pessoas. Nada errado em você ter sonhos, objetivos para a vida, alvos. Amém. Que Deus o abençoe. Coloque diante de Deus. Mas, querido irmãos, isso não pode se tornar base, fundamento principal do motivo, da razão da sua vida. Não pode, porque quando essas coisas tornam-se a base do motivo para viver, há um perigo. Porque quando elas desaparecem, quando você as perde, você morre emocionalmente. Vocês estão entendendo, irmãos? Podemos sim ter nossos sonhos, nossos objetivos, nossos propósitos. Mas entenda, nada pode tomar o lugar de Deus em nossa vida. Ele sim deve ser a razão do nosso viver. A principal razão do nosso viver. Porque as coisas nesta vida são finitas. Por melhores que sejam, são até mutáveis e até destrutíveis algumas. Talvez seja por isso que o apóstolo João escreveu em 1 João 2,15 e 17, se aplica a isso também, eu creio, mas esse texto vai mais além. Não amem o mundo nem o que nele há. Lembram desse texto? Creio que tem a ver com isso. O mundo e a sua cobiça passam. São destrutíveis, finitos, mutáveis, passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí eu posso lembrar do apóstolo Paulo, quando ele disse o seguinte: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava dizendo, olha, Cristo é a razão da minha vida, é a minha paixão, Cristo, meu amor maior. É isso que ele estava dizendo, irmãos. Então, Paulo tinha uma razão para a sua vida, que era indestrutível, que era eterna, não era passageira, que era imutável, na verdade que era sublime. Cristo, a razão da nossa vida. Tem que ser assim, deve ser assim. E aí ele podia dizer, a morte é lucro. Sabe, porque quando você morre, pessoas e coisas ficam aqui. Não é verdade? Então Paulo dizia, para mim o viver é Cristo. A morte é lucro. Eu lembro aqui de um texto que o Senhor Jesus, que o evangelista João Marcos, Marcos deixou para nós, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, palavras do Senhor Jesus. Vou ler para os irmãos. Ele disse assim, primeiro, vou
ler o texto desde o 28. Então Pedro começou a dizer para Jesus: nós deixamos tudo para seguir-te. Estamos falando sobre essa questão. Olha, nós reputamos todas as coisas como menos importante do que o Senhor. O Senhor é a razão da nossa vida. Pedro estava dizendo isso, né? Deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, olha só, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Veja o que ele diz: casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Não é que Jesus estava aqui sendo aquele pregador da teologia da prosperidade. Vocês aí, né, consagrem-se a mim, né, e aí vocês vão ter casas, campos. Não, ele estava na verdade, olha, vocês vão ter tudo isso com perseguição, porque irmãos e irmãs vocês vão encontrar em todos os lugares, irmãos em Cristo. Casas vocês terão, sempre uma casa para acolher vocês. Se vocês não tiverem uma de vocês, isso ele estava dizendo, né? Vocês não vão ficar ao léu, não. Eu vou cuidar de vocês, estou com vocês todos os dias. É isso que o Senhor estava dizendo. Eu sou a provisão de vocês. E lá no futuro vocês terão a vida eterna. O que Jesus está dizendo? Eu quero ser, eu tenho que ser, eu devo ser a razão da vida de vocês. E um outro texto ainda, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21, aqui no Sermão do Monte, Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra. E quando você fala que tesouro, não pensa só em riqueza, tá? Dinheiro, ouro, prata, conta em banco, ou coisa assim. Pensa em tesouro, coisas que você se apega, que você tem afeto por elas, tá? Sejam lícitas ou não. Pensem nisso, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Depois ele fala isso, a frase: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A minha pergunta hoje é: onde está o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Ou quais são os seus tesouros? Irmão, eu tenho afeto, sim, pela minha família, e você deve ter pela sua. Temos um apego, amém? Temos, graças a Deus, e devemos agradecer a Deus por esse amor, por esse afeto. Mas mesmo a nossa família, o nosso afeto por ela não pode ser maior que o afeto pelo Senhor. Não estão entendendo? Estão mesmo, irmãos? Eu também estou, mas não sei se os irmãos compartilham comigo disso. Vejo em minha alma resistência, muitas vezes, para aceitar essas verdades. Os irmãos compartilham comigo nisso ou não? Só sou eu? É isso? Muitas vezes, né, em certas situações, nós nos apegamos a coisas, a situações. Não é isso, querido? E aparece uma dificuldade para que realmente o Senhor seja, não é? Mas a prioridade. Mas não podemos perder isso de vista, sabe? Porque em momentos assim, a graça do Senhor nos visita e diz: filho, você está se apegando a alguma coisa, e não é a minha vontade que você se apegue dessa forma. Eu sou o teu tesouro. Não é assim? E aquela voz gentil do Espírito Santo nos quebranta. E a gente só tem a dizer: Senhor, me perdoa mais uma vez. Me ensina a te amar como o Senhor é digno. É assim, irmãos. Não é assim uma oração que deve ser feita até diariamente? Senhor, me ensina a compreender como o Senhor me ama. E me ensina a te amar como é devido. Ó Espírito Santo,
Derrama desse amor no meu coração. Aperfeiçoa esse amor em mim. Onde está o teu coração? Nada de errado em ter pessoas e coisas que têm valor e importância para você. Mas repito, nada, ninguém pode tomar o lugar do Senhor em seu coração. E o crescimento espiritual tem a ver exatamente com essas coisas que eu estou falando aqui. Sabe, acordar cada dia e dizer: Senhor, quero viver este dia para o Senhor. Não é isso que o texto fala? Quem vive, vive para o Senhor. Acordar cada dia e dizer: quero viver este dia para Ti, Senhor. Não apenas para mim mesmo, mas ser humilde o suficiente para dizer: Senhor, eu não consigo sem a Tua graça. Me ensina, me ajuda, me transforma, derrama do Teu amor. Porque é assim que deve ser vivida a minha vida. Me ensina. Quero viver este dia para o Senhor. Isso é entregar, uma entrega, uma consagração, irmãos. Entregar, consagrar tudo que você é e tudo que você tem ao Senhor. Cada dia dizer: faz tua vontade em mim. E essa consagração envolve submissão e fé. Não há consagração, não há entrega se não houver submissão e fé e confiança no fato de que Deus te ama e te ama muito com todo o seu coração. Faz tua vontade em mim, Senhor. Sabe por quê? A tua vontade, ela expressa sempre teu grande amor por mim. O Senhor fazendo a tua vontade em mim, é isso, é o Senhor expressando o teu grande amor por mim. Deus me ama de todo o seu coração. Aleluia, glória a Deus por isso. Senhor, me ensina a viver para Ti todos os dias da minha vida. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Esteja em oração agora. É possível que alguém que esteja aqui, ou que esteja nos assistindo nesse momento, no celular ou pela TV, ali no YouTube, ainda não tenha se convertido a Jesus Cristo. Jesus ainda não é o seu Salvador, o seu Senhor pessoal, entende? Você tem Ele como, você sabe que Ele é Salvador, você sabe que Ele realmente é Senhor, mas você ainda não recebeu Ele como teu Senhor e teu Salvador. Você não fez essa entrega, você não se converteu a Ele, você ainda não reconhece, não teve essa, falou ao Senhor sobre essa confiança, essa fé que você tem de que Ele morreu naquela cruz por você. E eu quero convidar você neste momento a fazer essa entrega, a se converter a Jesus Cristo. Você ainda não se converteu. E esse momento, quando uma pessoa se converte a Jesus, recebe ela como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que ela nasce de novo, se torna uma filha ou um filho de Deus, é salvo para sempre, recebe a vida eterna. Ela é selada pelo Espírito Santo como propriedade de Deus. Eu quero convidar você a fazer essa entrega. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se da vida como você tem vivido. E olhe para a cruz pela fé. Olhe para Jesus crucificado pela fé. Entenda, pela fé. Veja, Jesus morreu naquela cruz por você. Creia no poder daquele sacrifício, no poder daquele sangue derramado para perdoar os seus pecados, salvar a tua alma, transformar a tua vida e fazer de você uma nova criatura. Entregue a sua vida a Jesus, se você ainda não se converteu. Mas eu quero também aqui fazer um convite para você, meu irmão em Cristo, que você esteja consagrando sua vida ao Senhor, esteja tomando decisões realmente de viver para louvor da glória dEle, acima de qualquer coisa, para viver para Ele, e não apenas para você, porque Ele é o teu dono, Ele é o teu Senhor, Ele te ama muito de todo o coração.
esteja orando nesse momento. Aqui enquanto você vai ouvir esta canção. Diz: tudo entregarei, tudo entregarei. É uma entrega ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor esteja tocando em cada coração nesta hora. Pai amado, aqueles que ainda não conhecem a graça salvadora do Senhor, que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai, que o Teu Espírito, Senhor, os leve a entregar as suas vidas ao Senhor Jesus e recebê-lo como Salvador e Senhor de suas almas. Ao mesmo tempo eu oro, Senhor, por todos nós, Senhor, que já nos convertemos um dia. Oro, Deus, para que o nosso coração, Pai, seja quebrantado pelo Senhor, seja tocado, para que em nós haja de verdade, Pai, uma vontade, uma decisão, um pensamento, um sentimento de entrega mesmo ao Senhor, uma verdadeira intenção, um verdadeiro propósito, Senhor, em nosso coração, de viver para o louvor da Tua glória todos os dias da nossa vida, de viver para o Senhor cada dia. Ó Deus, nos abençoa, derrama do Teu amor sobre nós, pelo Teu Espírito que em nós habita, derrama desse amor, Pai. Enche o nosso coração desse amor pelo Senhor e dá confiança no Teu amor, no Teu grande amor por nós. Ó Deus amado, nos leva a viver cada dia em comunhão com o Senhor, que essa comunhão esteja crescendo, Pai, que estejamos sendo transformados de glória em glória, Pai, estejamos crescendo espiritualmente no relacionamento com o Senhor, nossas almas sendo aperfeiçoadas pelo Teu amor, pela Tua graça. Nos abençoa, Pai. Oh, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Avaliando que dá no geral, que dá, e a pedir que dá.